Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de resiliência, superação e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. E hoje eu estou com Efraim Santos, um homem muito pra cima. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores e é um cara que realmente parte para cima, que ele é palestrante, especialista em sucesso, empresário e, veja bem, de Mauá para o mundo. Efraim Santos, muito obrigado pela tua presença, por aceitar aqui esse humilde podcast, sabe? Que eu fico muito honrado com a tua presença, porque tu és colocaste assim, de Mauá para o mundo, e isso me chamou a atenção, me impactou. Falei assim, poxa, é esse que vai falar, sabe, dar uma garra, uma força para essa galera que precisa escutar. Me diz, Efraim, me conta um pouco da tua história. Tá, primeiro, obrigado, Eduardo. Opa. Obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra, né? Poder contribuir e poder estar aqui conhecendo. Pra mim, o prazer é todo meu. Conhecer um cara incrível, eu tava aqui nos bastidores já, uma energia incrível. Então, pra mim é uma honra, espero poder contribuir um pouquinho. E vamos lá, vamos contar um pouquinho, né? Da história, espero que seja interessante para as pessoas, interessante para você. Sim. Eu gosto sempre de enfatizar, como você falou, de Mauá, por que de Mauá? Né? Que mal há nisso, né? Falar disso. Tem muita gente que nem conhece Mauá, mas Mauá fica ali no ABC Paulista. Quem conhece ali Santo André, São Caetano, São Bernardo. E Mauá é um dos piores bairros do ABC Paulista, né? Então, é um bairro humilde. Tá. Eu morei dentro de Mauá. Mauá é muito grande. É uma cidade muito grande, tem vários bairros. Um deles se chama Zaira. Hoje tem 7 Zairas lá. Então são muitos. Zaira 1, 2, 3 e assim vai. E a grande maioria é periferia. O Zaira é um bairro muito populoso. Tem mais de 400 mil habitantes num bairro, pra você ter ideia. Grande demais. E eu morei a vida inteira lá. Então hoje eu vou fazer 32 daqui a alguns dias. Parabéns. E morei 29 anos lá. Eu sou curitibano, não sou paulista. Curitiba? Nasci em Curitiba. Eu amo demais aquela cidade. Fui conhecer depois de grande. Depois de adulto já. Sim. Que eu fui conhecer Curitiba. Porque eu vim com 1 ano de idade, mais ou menos, pra cá. Só nasci mesmo. Tá. E aí fui morar com a minha avó. Então, minha vida inteira a gente morou ali. Eu, minha avó e mais 3 irmãos. A gente somos em 7, éramos em 8. Um chegou a falecer. Eu conto mais pra frente essa história. Sim. Mas a gente, com a minha avó, a gente morava em 4. Era eu e mais 3 irmãos. Inclusive esse que faleceu. Então ali a gente tinha uma vida bem difícil. Sim. Porque era um bairro bem humilde, vida humilde. Então minha avó muitas vezes pedia comida para outras pessoas, para poder alimentar eu e meus irmãos. Meu avô, ele era alcoólatra. Então ele chegava muito bêbado, quebrava tudo em casa. Eu brinco que a gente morava do lado do rio. E se você cuspisse dentro do rio, enchia 1 metro de água dentro de casa. E aí a gente subia pra beliche e via minha avó chorando e vendo as coisas todas boiando. Não tinha o que fazer, a gente só tinha que esperar a água baixar e ver o estrago que ficou. E isso era todas as chuvas acontecia isso, essa enchente. E aí por algumas vezes, né, e uma me marcou muito, quando minha avó pediu um prato de comida para dar pra gente, pra mim e para 2 irmãs e um irmão. E aí a pessoa na época falou assim pra ela, dá sopa de pedra pra eles. E a gente era criança, e aí não tinha muito o que a gente fazer. E aí eu dormia no sofá da sala, no sofá de 2 lugares, e aí de madrugada eu vi minha avó chorando. E isso eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos. E aí naquele dia foi o primeiro dia que eu falei, eu vou ter sucesso. Essa foi a palavra. Não sabia o que era, como fazer, sim. mas o que eu via? A TV. Na TV eu sempre via as pessoas famosas, tendo sucesso. E aí eu pensei, se eu tiver sucesso eu vou ser igual alguém da TV. E se eu for igual alguém da TV, eu vou ter dinheiro e aí eu vou fazer despesa pra minha avó e ela não vai mais passar por isso. Então meu primeiro objetivo na vida, de verdade, assim mesmo, com vontade, foi, eu preciso
ter sucesso pra fazer despesa pra minha avó. Nossa. Nunca mais ela pedir comida pra ninguém, não passar por essa humilhação. Minha avó era uma mulher incrível. Minha mãe tinha que trabalhar pra sustentar meus outros irmãos. E aí minha avó ficou cuidando da gente. E ela sempre levava a gente pra igreja. Mesmo com todas essas dificuldades. Tá. Ela não fazia algo errado. Ela não agia de má fé com ninguém. Ela sempre estava sorridente, sempre animada. E aí de madrugada ela tinha esses momentos dela sozinha, só que não desses eu vi. E isso me despertou esse desejo de querer ser alguém diferente. Por quê? A cultura ali de Mauá, do Zaira Tá. ou você vai usar droga, ou você vai roubar, mas a ideia é sempre você ser algo ruim. E a gente tinha pessoas no nosso redor que tinham uma condição melhor, eles olhavam pra gente e falavam assim, esses meninos aí não vai ser ninguém. Muitas vezes minha avó ficava triste porque parentes, inclusive, chegavam e falavam, esse menino não vai ter futuro. Efraim vai ser um drogado, a Daça, que é minha irmã, não vai ter futuro nenhum, vai ser igual essas meninas de rua. E minha avó ouvia isso. E aí eu peguei e falei, eu não posso ser isso. Eu tenho que ser diferente porque eu tenho que dar orgulho pra minha avó e mudar a vida dela. Então eu, com 32 anos, eu tenho orgulho de falar que eu não sei o que é um tipo de droga. Eu nunca experimentei nada. Sim, tá. Não que tá julgando alguém. Não, Não. foi a minha escolha. Sim. Não experimentar, porque eu via o que a droga fazia com as pessoas e com a vida das pessoas. E aí eu falava, deve ser muito bom esse troço. Esse negócio deve ser bom demais, porque se o pessoal morre, se mata, destrói a vida por causa disso e não consegue sair, se eu provar, eu vou gostar e vou ficar desse jeito. Então não vou provar, eu tenho que ser diferente, eu preciso mudar. Eu preciso sair dessa bolha e mudar a vida da minha avó. Então, primeira coisa, já entrando talvez em algum insight. Sim. Eu sempre falo que na vida a gente tem que ter um porquê muito forte. Sempre. E o meu primeiro porquê muito forte foi minha avó. Então, quando eu decidi sair da bolha, porque não é fácil, quando você todo mundo vai numa direção e você resolve ir ao contrário, é muito mais difícil. Porque primeiro você vai sozinho. Porque todo mundo tá indo pra lá. E todo mundo que tá indo pra lá, quando eles veem você vindo pra cá, eles começam a querer te puxar de volta. Sim. Aí você lembra do porquê que você começou. E toda vez que eu pensava em parar e desistir, eu lembrava da minha avó. Eu falava assim, não, eu vou mudar a vida dela. E aí eu, criança, né, 9 anos, aí eu tentei fazer de tudo que você imagina. Aí eu vendi óleo na rua. Aí eu descobri que a galera usava óleo velho e algumas empresas compravam. E as donas de casa jogam fora. Sim. Vou abrir um negócio de reciclagem de óleo. Com que idade? Isso daí eu tinha 15, 16 adolescente anos. aí. Aí eu falei, vou fazer isso. Aí comecei a fazer. Vou trabalhar com foto. Aí fui trabalhar numa loja e comecei a aprender. Falei pro dono da loja. Sim. Trabalhei 8 anos nessa loja em Mauá. Uau. Falei pra ele, cara, deixa eu ir e me empresta uma máquina e eu fico fotografando aleatoriamente no casamento. E aí fui aprendendo e aí ele começou a me pagar toda vez que tinha um evento. Perfeito. Depois fui trabalhar numa bicicletaria com 15 anos de idade, foi o meu primeiro registro. Trabalhei numa bicicletaria durante 3 anos. Depois fui pra essa loja de foto, fiquei 8 anos trabalhando com eles. E lá eu aprendi a mexer com o celular, aprendi a editar vídeo, aprendi a editar post, fazer banner, fotografar, filmar. Depois fui trabalhar com edição de vídeo mesmo em outro lugar. E aí quando foi uns anos depois, meu primeiro emprego dentro de uma firma. Eu sempre trabalhei em comércio. E aí fui para uma outra profissão que era rebobinador na época. Era extrusor, a gente fazia filme, plástico, eram umas coisas bem diferentes. Então eu fui arriscando e falando, eu preciso dar certo. Só que desde os 9 anos até chegar aqui, hoje, minha avó faleceu, eu tinha 12. Ela então não deu tempo. Ela faleceu com 12. Você tinha 12 infelizmente, ela não conseguiu desfrutar, porque hoje ela estaria muito bem. Tá. Se ela tivesse viva. Graças a Deus a gente ia conseguir, não só eu, mas com meus irmãos também, a gente ia conseguir dar a vida que ela merecia. Mas não deu tempo. Ela faleceu com 12 e meu irmão, um ano antes, mais ou menos,
A gente saiu um dia pra uma viagem, família, com a minha mãe. Uhum. Fomos pra praia. E aí... Minto, depois que minha avó faleceu, Uhum. passou os anos, fomos pra praia, eu e minha mãe. A gente foi morar com a minha mãe, né? Porque minha avó faleceu, a gente morava com ela. Todos os irmãos foram morar com a minha mãe agora. E aí a gente um dia resolveu descer em família pra praia. Descemos. E aí toda a família ficou na casa, eu e meu irmão. Falamos, vamos pra praia. Fomos na frente, junto com o tio. Uhum. Chegamos na praia, em Guarujá, na Praia do Tombo, me lembro até hoje. E tinha umas pedras do lado direito. Tava mais ou menos a 1 quilômetro de distância. Tava uns 1.000 metros. Mas dava pra ver bem. E aí eu falei, nossa, essas pedras são muito bonitas lá, aquela montanha, que legal. Uhum. Só que a maré tava puxando de lado. E a gente nem percebemos. Estamos aqui brincando, quando eu olhei, estávamos em cima da pedra já. Uou. A maré puxando. E aí eu falei, ó, vamos pra frente, porque aqui tá muito fundo já, essas pedras muito fortes. Meu irmão tava na minha frente e eu tava atrás. Então eu passei por ele e falei, vamos pra lá. Passei por ele e quando eu olho pra trás, meu irmão tá se afogando. Putz. E eu não sei nadar. Uh. Meu irmão tinha 10 anos, eu tinha 11. Meu Deus. E aí eu falei, vou salvar meu irmão. Mesmo sabendo nadar ou não, é o instinto. É a pessoa que eu amo, meu irmão, meu parceiro. Eu sou o mais velho dos irmãos. Oh. Meu irmão era o segundo. E aí eu fui, só que aí eu me afoguei também. E aí eu acordei segurando numas pedras. Inclusive nessas pedras que eu falei que era muito bonita, eu acordei segurando nelas, não sei como. Tava encaixado as mãos mesmo, segurando a água batendo na altura do meu pé. E eu despertei. Não sei quanto tempo eu fiquei apagado, nem como que eu cheguei lá. Tá. Saí dali, chamei salva-vidas, chamei polícia e acharam o corpo do meu irmão só uma semana depois. Faleceu. Então eu tive que chegar, dar a notícia pra minha mãe na casa, pra família inteira. E aí durante muito tempo esse peso também eu carreguei, porque eu falei, eu não salvei a vida do meu irmão. Então isso foi acarretando, porque primeiro eu não consegui mudar a vida da minha avó. Eu pegava esses pesos pra mim. E aí segundo eu não consegui salvar o meu irmão. E a vida foi passando. Conheci a mãe da minha filha, casamos, tive uma filha, tinha uma filha de 8 anos. Ela hoje, eu falo que ela é o meu porquê hoje, é o amor da minha vida. Sim. E quando ela tinha 6 meses, ela me pediu leite e eu não tinha pra dar. Ela não pegou leite materno e aí a gente dava Pitamil, a lata, e eu fiquei desempregado e não tinha condições. Pessoas que queriam bem falaram, dá leite ninho, que leite ninho é muito parecido com o leite materno e é muito mais barato a caixinha, R$8 a caixinha. Comprei uma caixinha, dei, ela ressecou e sangrou. Entrei no início de depressão, porque agora não era mais culpa de ninguém, porque a gente sempre terceiriza os nossos resultados para os outros. Então, enquanto a gente acha algo ou alguém... A sua vida você sempre vai terceirizar. Ah, eu não tenho essa vida porque o governo é ruim. Isso, certo. Ah, minha vida não é fácil porque a minha esposa não contribui. Minha vida não é fácil porque o meu marido não trabalha e não me ajuda. Então a gente sempre vai terceirizar pra alguém, sempre vai arrumar um culpado. Só que chega uma hora que a vida te encurrala pra ela te mostrar que não tem culpado. Se você tem resultados bons, parabéns, é mérito seu. Você fez por onde, você se esforçou, você estudou, você desenvolveu. Mas se você tem resultados ruins, parabéns, é mérito seu. Porque você não fez nada, você ficou terceirizando, você não teve autorresponsabilidade. E aí chega uma hora que a vida ela te mostra isso. E agora não era mais ninguém, era eu. Eu era o dono da casa, eu era o homem da casa, o responsável por prover para a família. E tava faltando. E aquilo acabou comigo. E aí eu comecei a ficar dentro de casa. Não saía de casa. Fiquei acho que quase 15 dias sem pisar para fora. Às vezes cada 3 dias tomava um banho, comer, nem ligava para comer, dormir, trocava os horários, ficava a noite inteira acordado. E um grande amigo, Alexandro, pastor inclusive, me chamou. Sim. Falou, Efraim, eu tenho um curso que vai acontecer, e isso era 2018 mais ou menos, que vai acontecer e eu queria que você fosse. Eu acho que vai te fazer muito bem. Eu sei que você não tá bem e vai te ajudar. Na época era Life Coach.
Tá. Foi aí que eu conheci todo esse mundo que eu faço hoje. Tá, ok. Maravilha. E aí eu falei, não tenho dinheiro, pastor. Né? Um amigo chamou ele de pastor e falou, pastor, não tenho dinheiro. Uhum. Ele falou, mano, eu pago pra você. Desse jeito, assim. Ele é todo, mano, eu pago. Aí eu falei, pastor, mas eu não tenho nem como ir. Aí minha mãe me emprestou um dinheiro pra mim de ônibus. Era ali no Anália Franco. Tá. E aí ele me pagou até o almoço. Inclusive, foi um final de semana. Uau. E aí eu fui. Desacreditado, cheguei lá, sentei, comecei a ver o cara falando algumas coisas. E aí eu ficava assim, meu, isso daí vai mudar no que na minha vida? O cara tá falando que se você acreditar... Sim. Tá, mas eu não preciso acreditar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de Sim, eu preciso de uma comer, coisa rápida, né? entendeu? Eu tô em casa, minha esposa tá lá passando fome, minha filha tá passando fome, e o cara tá falando que eu tenho que acreditar. Isso daí eu sei. Só que aí ele começou a entrar em crenças, em coisas que aconteceram no passado, em resiliência, em mudança de comportamento. Aí eu comecei a falar, nossa, faz sentido isso que ele tá falando. E aí aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Tá. E aí eu tava lá, não, tudo isso eu sei. Porque às vezes você tá no fundo do poço, só que você não quer dar o braço a torcer. Então muitas pessoas, elas não mudam de vida porque elas estão no fundo do poço, acabada, mas elas não querem assumir que, assim, eu preciso ser humilde e reconhecer que eu errei a vida inteira e agora eu preciso melhorar. O ser humano aí não quer. Ele quer sempre estar com a razão. Sim, Mesmo que os resultados que você tá tendo, eles mostram que você tá errado. Terceiriza a culpa, etc. E aí eu falei, não, vou ouvir esse cara. E aí esse pastor começou a falar e tal, e aí o primeiro dia acabou, cheguei em casa super motivado. Falei pra mãe da minha filha, eu não tenho dinheiro ainda, mas na minha cabeça dá pra fazer. Eu acho que a gente consegue, dá pra mim mudar, dá pra mim fazer um negócio, dá pra mim criar uma ideia. E aí passou o final de semana, terminei o curso, cheguei pro pastor e falei, pastor, posso trabalhar vendendo esse curso pra você? Aí ele falou, pode, mas eu não consigo pagar ainda. Tá. Aí eu falei, não, vamos fazer assim, eu trabalho pra você e em troca eu vou nas palestras. Porque nas palestras eu aprendia. E aí depois passou disso, ele começou a me pagar R$200, aí eu já conseguia comprar o leite, pelo menos. E ia empurrando todas as dívidas, todas as outras coisas. Mas sempre tava no meio, e aprendendo, e comprava um leite e tal. E a gente ri hoje, inclusive eu encontrei ele essa semana, a gente almoçou aqui. E aí a gente dá risada, porque a gente fala assim, poxa, pastor, eu até falei pra ele, tô te pagando um almoço hoje aqui, em Alphaville, um dos melhores restaurantes daqui. E alguns anos a gente tava sentado comendo salsicha, arroz e feijão. Não que é ruim, eu amo. Mas, meu, a gente comia, eu falo que era comida do encontro, tinha um encontro de crianças. E essa comida era das crianças. E aí a gente comia comida, porque era o que tinha. Aí às vezes era filé de frango, era o que sobrava das crianças e a gente comia. Cara, e hoje a gente dá muita risada com isso, é muito divertido, assim, quando a gente senta. Inclusive ele falou, não, vem aqui pra gente almoçar aqui agora, pra gente dar risada do sofrimento que a gente passava. Mas aquilo foi o start pra mudar a minha vida. Então lá no início, eu volto na minha avó, onde eu falo que Deus, ele sempre me separou, eu sempre fui diferente. Eu sempre tive a certeza de que eu não tinha sido criado pra ser uma pessoa comum. Então isso é algo que só pode ter sido Deus que colocou dentro de mim. Amém. Porque eu nunca fui normal. Eu sempre fui um cara, mesmo sem estudo, porque eu terminei a escola com supletivo. Eu não tenho faculdade. Nunca fiz faculdade. Tenho até vontade de fazer. Não sou desses caras que falam assim, faculdade não é sinônimo de sucesso. Eu acredito também, não é sinônimo de sucesso. Não é porque você vai fazer uma faculdade que você vai ter sucesso. Sim. Tem muitos formados aí que estão no Uber. Sim. Nada contra a profissão, mas o cara estudou anos e não consegue exercer. Exatamente. Mas eu acho que é necessário. Se você puder se formar, estudar, estude mesmo. E invista em você, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Então eu nunca fiz faculdade, tenho vontade hoje de fazer, mas não é algo que eu tenha vontade de fazer porque eu acho que eu precise.
mas eu gosto de me desenvolver e de conhecer. Show. Então eu terminei supletivo, já adulto, já de maior. Então, porque como a gente morava em favelas, praticamente, Sim, comunidade, né? não tem muito essa cobrança, né? Você precisa estudar, os pais não ligam muito, você fica meio que solto, né? Então a gente foi depois de velho, não só eu, como meus irmãos também, minha irmã também terminou esse supletivo. E tudo isso começou lá atrás. E essa fase do pastor mudou minha vida, porque foi o meu primeiro pior momento que eu passei, que foi essa crise de ansiedade. Até aí eu falava que depressão era coisa de besta. Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer. É coisa de gente que quer inventar história. Eu falava, é coisa de vagabundo. Eu falava real. E isso eu sei que muita gente pensa assim. Porque é uma doença invisível. Sim, infelizmente. Não tem um machucado lá de fora pra você olhar e falar, não, realmente ele está machucado. Exato. Só sabe quem passa. E aí eu ficava ali, eu falo que nem foi uma depressão. Eu falo que foi um início. E já foi horrível. Porque eu olhava e falava assim, eu não presto pra nada. Se hoje eu não existir mais, é lucro. E não comia, você não dorme, você não faz nada. E aí o pastor veio, me ajudou nessa fase. E aí eu comecei a crescer. Fizemos um evento aí, junto com ele lá, ele fez um evento. E dentro desse evento vi um cara muito famoso, do Sul. E esse cara do Sul, a gente trabalhou pra ele nesse final de semana. Quando passou o final de semana, ele chegou e falou, cara, você é muito bom, Efraim, por que você não vem trabalhar comigo no Sul? Eu te pago um salário. Até então eu ganhava R$200. Né? Sim. E aí ele falou, eu te pago um salário e você fica lá, mora na casa que eu tenho lá. Aí eu falei, beleza, era meu sonho. Sim. Porque eu falei assim, por que eu fui no coach? Quando eu saí do coach, eu falei assim, da mesma forma que eu passei por tudo que eu passei, não acreditava, estava programado para viver uma vida comum, escassa, como todo mundo, como a grande maioria, não todo mundo, mas como a grande maioria, Sim, a grande sem maioria. expectativa né, de vida, só Sim. de você acordar, levantar, pegar um trem lotado, que eu falo que as pessoas elas vivem na roda de hamster, né? Você levanta de manhã, às 6 da manhã, aí você pega um ônibus lotado, um trem lotado, ou você pega seu carro e pega trânsito, para chegar numa empresa que você não gosta, e aí você fica o dia inteiro trabalhando para um chefe que você não suporta, dá 10 da noite, mas não dá meio-dia, que é o horário do almoço, para você tirar seu cochilo de 1 hora. E aí você, quando dá 6 horas da tarde, você sai, pega um trem lotado de novo, um ônibus lotado de novo, volta para casa. Alguns fazem janta, tomam um banho, vão dormir e no outro dia, no dia seguinte, estão lá de novo às 6 da manhã, no ônibus lotado, trabalhando para o chefe que você não gosta, no serviço que você não gosta, simplesmente para pagar a conta no final do mês. E a grande maioria das pessoas fala, Efraim, isso é normal. Todo mundo faz isso, todo mundo trabalha para pagar boleto, conta no final do mês. E eu costumo dizer que pode ser comum, mas não é normal. Porque eu acredito que Deus criou a gente para prosperar. Amém. E de uma forma abundante. Amém. Então, se você não está prosperando, é porque tem coisas que você ainda não sabe, conhecimentos que você ainda não adquiriu, para que você possa viver a vida que Deus criou para você viver. Amém. Então, a grande maioria está vivendo o comum, mas não o normal. E quando você resolve sair dessa bolha, é difícil. E aí eu fui e aceitei o convite do rapaz. Falei pra mãe da minha filha, eu vou ir para mudar a vida de vocês, porque agora não tinha mais minha avó. O meu porquê agora era a minha família. Então eu falei, agora eu vou dar tudo que eu tenho, mudar a minha vida, para que eu possa mudar a vida da minha família, eles não passem pelo que eu passei, minha filha não passe pelo que eu vivi. E aí fui para Paraná, trabalhei com esse cara, fiz todas as formações, hipnose, coach, PNL, palestrante, fiz várias formações com ele. Para mim, um dos maiores treinadores que eu já andei, assim. Já teve contato. E só que eu fui muito humilhado lá também. Por ser um menino de bairro, sem estudo, negro, infelizmente a gente ainda tem isso. Num curso de palestrante, a gente podia compartilhar 5 minutos numa palestra. Você montava a palestra e compartilhava. Quando você compartilhava, os outros participantes davam feedback.
E aí, num desses feedbacks, tinha um professor lá que ele era professor de faculdade. Uhum. E aí eu fiz a palestra, apresentei, ele tirou uma folha, realmente Uhum. ele se empenhou, Sim. ele tirou uma folha de caderno com feedback Uhum. do que eu fiz de errado. Ou, E aí ele começou. E aí ele acabou comigo na palestra, assim. Só não falou que eu era burro com as palavras de burro. só viu pontos a melhorar. Só pontos a melhorar. E me arrebentou lá. E aí eu fiquei olhando e ouvindo, né? Que a Uhum. gente recebia o feedback e só agradecia. Sim. Essa é a ideia do feedback. Quando você recebe um feedback, você não tem que rebater ele. Você tem que agradecer. É. Agradece. Feedback é presente. A gente ensina lá que feedback é presente. Sim. E presente Sim. você não discute, você Uhum. agradece. Tá. Uhum. E aí eu agradeci. A gente tava no Paraná, em Curitiba. E a gente tava ali em São José dos Pinhais. Sim. Na casa de uma amiga, uma senhora. E essa senhora gostava de receber. Como a gente não tinha condições, eu, né, não tinha condições, então a gente se reunia na casa dela e dormia lá. Ela sempre abria a casa pra gente. Nesse final de semana tinha mais ou menos 4 pessoas. E aí todos estavam na formação também. Acabou a formação, fomos pra casa. E eu fui pensando naquilo, agradeci. E aí eu preciso melhorar. Captei. Se ele encontrou um erro, é porque tinha. Tá, captei. Então, Captei. Tá. isso foi outra coisa que eu aprendi nessa jornada. Que às vezes a gente fica mal, às vezes a gente quer rebater, Uhum. às vezes a gente até discute. E eu também faço isso às vezes, quando alguém vem e aponta algo que você fez, algo que você precisa melhorar. Uhum. Só que eu aprendi que se alguém viu algo, é porque tinha. Então, no meio desse bate-papo, se alguém Tá. falar Sim. num comentário, Sim, sim, pô, sim, 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 essa palavra aqui tava errada. sim, ok. Porque ele achou, tinha. Sim, legal. Então, beleza, vamos Beleza, melhorar. vamos. Porque se não tivesse erro nenhum, você não ia encontrar. Você pode procurar, mas você não encontra. Uhum. Então, eu aprendi que a gente tem que sempre ressignificar. Uau, sim. Boa. O cara falou que tá errado, Boa. então teve alguma coisa errada. Sim. Eu não vou ficar mal, vou ressignificar, eu vou Sim. ser melhor. E aí cheguei lá na casa, 3 da manhã, o povo indo dormir, eu sentei na mesa, coloquei o notebook e comecei a editar e refazer, porque no dia seguinte a gente tinha uma segunda chance. E aí uma moça passou, que tava lá com a gente, falou assim, você não vai dormir? Eu falei, não, eu preciso refazer essa palestra aqui, porque amanhã eu tenho que apresentar de novo. Porque se o professor achou erro, é porque tinha. Por isso que ele fez aquele caderno, e eu não posso errar amanhã de novo. Uhum. E aí voltei, fiz tudo, chegamos no dia seguinte lá, não deixaram apresentar. Ué? E aí falaram, não vai ter tempo, não dá pra apresentar, não deixaram refazer. Sim. Eu agradeci, mais uma vez, falei, obrigado, tá tudo bem, foi uma oportunidade, tá tudo certo. Porque eu sempre lembrei que da onde eu vim era muito pior. Tem aquela passagem bíblica que fala que eu já vivi no pouco e já vivi no muito. E em tudo eu dou graça. Amém. Então como eu já era evangélico, já ia com a minha avó, Sim. então eu sempre pensei, eu tá aqui é lucro. Eu tava em um lugar muito pior. Eu nem imaginava que eu ia estar aqui um dia. Então eu tá aqui é lucro. Então não tem por que eu ficar mal. Vou agradecer. E agradeci, fui. Aí voltamos, trabalhando com esse cara. Um dia ele acordou e falou assim, vou fechar o espaço físico, vou ficar só com online. E eu não tinha dinheiro pra vir embora pra São Paulo, sozinho no Paraná, sem parente, sem ninguém. E dormindo com o chãozinho no chão lá. Tinha um amigo que é muito amigo. Graças a Deus, eu sempre falo pras pessoas, da mesma forma que existem pessoas que são obstáculos. Eu não falo que são pessoas ruins, são obstáculos. Deus sempre me cercou de pessoas boas. Pessoas que compravam a minha ideia e pessoas que olhavam pra mim e falavam, você é diferente. Eu tenho que te ajudar. Parecia que as pessoas tinham uma obrigação de me ajudar, sem eu pedir nada. Tinha um amigo lá que ele me levava no mercado e falava, pega uma coca aqui, um chocolate, que eu sei que você gosta, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E ele falava, pode pegar. Coisas fúteis. Sim. Fúteis, sim, não sei. Sim. Mas ele falava, eu sei que você gosta. Pode comprar aí. Vou pagar. E então sempre teve alguém que estendia a mão.
Aí passou o tempo, minha mãe me emprestou o dinheiro de novo. Minha mãe sempre me ajudou e acreditou muito. Até indo contra, às vezes, as pessoas. Porque eu sempre falei, mãe, um dia eu vou mudar a vida de todo mundo da família. Um dia eu vou ter sucesso. Uau, Espera, sim. não sei quando. Uhum. Mas vai acontecer. Eu sempre fui muito sonhador. Eu falo na empresa que eu sou um jovem sonhador. Eu fico zoando que eles falam, você não é mais jovem pra ir? Eu falo, não, eu sou um jovem sonhador, cheio de vitalidade. Olha como que eu tô aqui voando. E aí eles dão risada. E ela sempre acreditou. E aí vim embora, de novo. Só que agora já não tinha mais uma família. Porque a gente separou nesse percurso. Porque eu ficava muito tempo fora. E a gente era novo, não tinha maturidade. E aí fui morar numa casinha no chão. Não tinha nem privada. Do zero. Ué. Voltei a trabalhar nessa loja em Mauá. E ganhava 1.200 por mês. Aí eu pagava água. Salário mínimo que chama. Salário mínimo. Era menos que o mínimo, né? Em 2021? Oh, Era menos que o mínimo, eu acho. olha só. Se eu não me engano. Acho que era Caramba. menos. 2021 já tava mais, já. Tá, entendi. É porque nesse Brasil aqui sobe de 15 reais, né? Então, Parecido. 2021 acho que era bem menos. Tá. Aí eu pagava água, luz, pagava o aluguel para um tio meu e pagava a pensão. E aí pedi um vale na loja que eu trabalhava para fazer despesa. Então eu sempre tava negativo. Só que pra mim tava bom. Eu tava sobrevivendo. Eu falava, tô perto da minha filha, porque minha filha morava pertinho. Então ela ficava 15 dias comigo, 15 com a mãe. E eu amo estar com a minha filha. Sim. Minha filha é tudo pra mim. É o porquê. É o porquê, então eu adorava estar perto dela. Então, eu falava, aqui tá ótimo. Do jeito que eu tô aqui, é o que todo mundo vive. É o que eu falava. É o que todo mundo vive, tá ótimo. Eu ganho aqui 1.200, consigo sobreviver, pago as contas, fico devendo algumas, mas tá bom. Todo mundo deve. É isso que eu pensava. Todo brasileiro deve, é Brasil. Só que lá no fundo eu sabia que era diferente. Sim. Porque eu sempre tive algo queimando, falando, mas essa não é minha vida, essa não é minha vida. Sim. E aí passou um ano. Lembra que eu te falei que uma moça passou atrás de mim no notebook no dia que eu tava na casa da senhora, refazendo a palestra? Pra ir dormir, ela passou e perguntou se eu não ia dormir? Sim. Um ano depois ela me liga. Ela era do Paraná. Sim. Eu nunca mudei de número, meu número sempre foi o mesmo. Olha. Ela me ligou. Efraim, preciso de alguém pra trabalhar comigo e eu preciso de alguém de confiança e tem que ser você. Aí eu falei, onde você tá? Ela falou, tô aqui em Alphaville. Tô trabalhando com um player muito famoso aqui. Vim do Paraná, larguei tudo lá. Olha, ela E agora tô tudo aqui. também. Largou tudo lá, Tá. só que ela já tinha uma condições lá. Ela era dona de agência de cruzeiro, de viagem. Ela já tinha condições. Tá. Aí ela veio. E aí, só que aí eu falei pra ela assim, não vou. Por quê? Porque eu falei, aqui eu tô bem. Eu já perdi muita coisa, já sofri muito. Caramba. Já passei muito aperto, já perdi tudo que eu tinha. O que eu tinha de mais importante, que era a minha família, eu perdi. Então eu já sofri demais. Se eu largar tudo agora pra ir, eu vou passar tudo de novo. Aí ela falou, não, você não vai passar. Agora eu tô aqui, vou te ajudar. Eu falei assim, não quero não. Vou continuar aqui com meus 1.200 aqui e tô feliz. Aí passou um mês ela me ligando todos os dias. Falei, você já pensou? Eu falei assim, eu já disse que eu não vou. Ela, mas vai ser diferente. Fala o seguinte, quanto que você quer pra vir? Aí eu pensei, eu não queria vir. Eu falei assim, o que eu acho que eu mereço é 1.500. Acho que eu vou falar pra ela 1.500, que é bastante dinheiro. Na tua cabeça, na isso, minha né? cabeça era isso. E aí foi uma outra sacada que eu tive. Que a gente se mede na medida do nosso ambiente. Então o ambiente que você vive hoje, ele determina o seu valor. Ele determina as suas crenças de merecimento. Então, como eu vim de um ambiente escasso, de não ter condições, quando a gente pedia algo, a gente recebia brinquedo de crianças usado, era tênis de crianças que já tinham rasgado. Então, na minha cabeça, era o que eu merecia. E era quanto eu achava que eu valia. Então, o ambiente, ele determina muito o seu valor. Às vezes, não é que você não vale, as pessoas não pagam que você vale. É porque você ainda não se enxerga com o valor que você realmente tem. Porque o ambiente, ele te molda.
E aí eu falei, 1.500 é um valor alto. Passei minha vida inteira ganhando 1.200. Falei, beleza. Só que eu não quero ir. Então eu vou falar pra ela que eu quero 3.500. 3.500. 3.500. Ok, tá. Aí isso, 2021. Aham. Falei, eu vou falar 3.500, ela vai falar assim, não vale. E não vai pagar e vai parar de encher meu saco. Falei, ó, pra mim ir, só se você me pagar 3.500 reais. Eu ia falar 4.000. E ainda fiquei num debate com a minha cabeça. Falei, eu falo 4 ou eu falo 3.500? Não, eu vou falar 3.500, que 4 já é demais, né? Aí falei 3.500. Ela falou, beleza, amanhã, 10 horas da manhã, a gente faz uma chamada de vídeo com a CEO. Fizemos uma chamada de vídeo com a CEO. A CEO falou assim, não, só queria só me apresentar e você começa quinta-feira. Aí eu falei assim, tô rico. 3.500 e riquei. Triplicou o salário. Eu falei, não, tô rico agora. 3 vezes, né? 3 vezes, 3 vezes, 1.200, 3 vezes, faltava 100 reais pra triplicar. Falei, tô rico agora. Aí eu vinha pra Alphaville uma vez por semana, toda quinta-feira, e o restante trabalhava home de Mauá. Aí vinha o primeiro mês, falei, meu, tô muito rico com 3.500 reais, agora eu vou viver muito. Aí cheguei aqui e falei, meu, aqui as coisas acontecem de verdade. Eu preciso vir pra cá. Não dá pra mim vir só um dia por semana. Porque eu cheguei na empresa, o dono já era famoso. Aí quando eu cheguei na empresa tava o jogador, Zé Roberto. Aí, do Palmeiras, né? Aí, o cara que eu acompanhava, o Kaiser. Ele tava na empresa. Hoje um dos maiores influenciadores aí, né? No digital, né? Um dos maiores empresários, milionário. E eu só vi os caras na internet. Aí vi Felipe Franco. Aí vi Roberto Justus. Eu vi uma galera, Jorge Coutinho, de Portugal, né? Um dos maiores coaches do mundo, Jorge Coutinho. Trabalhou diretamente com o Tony Robbins. Tive a oportunidade de trabalhar com ele diretamente, ser amigo, trocar mensagem, ligar um pro outro. Olha só. E a gente finalizar uma entrega de mentoria e chorar, assim, tipo... Pô, trabalhar com você foi top e se emocionar. E aí, comecei a ver um monte de gente, assim. Aí eu falei, eu preciso estar aqui nesse ambiente. Porque aqui em Alphaville é uma energia diferente. Eu não sei o que acontece, mas é diferente. Isso é diferente. É diferente dos outros lugares. Realmente. E eu nunca tinha visto esse mundo. Falei, cara, é um mundo dentro de outro mundo isso. É por isso que tu colocaste de Mauá para o mundo. De Mauá para o mundo. Mas enfim. Porque hoje já fui para alguns lugares, né? Sim. Do mundo aí. Já fui palestrar no Sul, já palestrei em Blumenau, Jaraguá do Sul, Curitiba, já palestrei em Foz do Iguaçu, São Paulo, em vários lugares, aqui em Alphaville, Castro, que é interior de Paraná, já palestrei em Minas Gerais, então teve Dourados, já andei em uns lugares no mundo. Fui pra Argentina, final de semana agora, Paraguai, eu e minha mulher. Então já rodei alguns lugares aí hoje. Sim. Então o menininho de Mauá tá conquistando o mundo, devagarzinho a gente tá chegando. E aí eu falei, cara, preciso estar aqui. E aí, como que eu faço pra estar aqui? É muito caro, porque eu só via que é um custo de vida maior. Aí eu descobri que eles alugavam quarto. Aí eu falei, vou alugar um quarto. Se eles alugam um quarto, quanto que era um quarto? 1.500. Eu falei, ó, Deus, se for da sua vontade de eu ir, vai ser um quarto todo de vidro, num andar alto, e vai ser com pessoas boas. Porque eu não fumo e não bebo, não uso droga, não... Sim. Eu vou pra vir trabalhar, pra crescer. Pra crescer. Mandei mensagem pra um cara, o cara falou, tem um quarto, vou te mandar um vídeo. Eu nem vim ver antes de locar. O cara mandou o vídeo. Era ali na Grajaú, na Alameda Grajaú. Sim. Era o primeiro prédio que tem bem no início da rua, o Alfama. 17º andar. E o Alfama é todo de vidro. Uau! Então ele não tinha parede. Meu Deus, já tava... Eu via Alphaville inteiro, assim. Você profetizou. E aí cheguei e falei assim pro cara, é esse, vou ficar. Quanto que é? Ele falou, 1.500. Falei, é esse, vou ficar. Mas você não quer vir ver? Eu falei, não, é esse aí. Eu mudo quando? Aí ele falou, na segunda você já pode vir. Aí mudei na segunda.
Isso era numa quinta, mudei na segunda. Quando eu cheguei lá, 4 meninos. Meninos assim, 20 e poucos anos, 24, eu era o mais velho. Sim, sim. Todos trabalhavam no ramo digital. Um com o Paulo Vieira, outro com outro profissional, outro no marketing. E todos tranquilos. Nenhum era de... Eles bebiam, mas socialmente, só que assim... Sem extrapolar, sem... Não, eles bebiam nos rolês dele. Em casa nunca via, Tá. nunca teve uma dor de cabeça, nunca Tá. teve um problema, No um ambiente, cigarro tá. aceso, nada. Tá. E aí eu falei, é a vontade de Deus, é isso aqui. Amém. Vou fazer. Por quê? Porque hoje eu falo isso, mas eu também levo muito pra outra linha, Sim. que todo mundo fala assim, cara, Deus tem uma promessa pra mim, vou pra Alphaville. Então é muito fácil você pegar algo assim e falar, isso aqui é uma promessa de Deus, vou vir pra cá. Muitos jovens vêm e fazem loucura aqui, alugam quarto e vendem tudo e passam fome na rua porque falam assim, não, é uma promessa de Deus e... Então, mas eu nunca vi ninguém falar assim, não, Deus tem uma promessa de eu ir lá em Mauá, lá na favela, ajudar os jovens e trabalhar lá. Então, você falar que Deus tem uma promessa num lugar bom, é muito fácil. Então, isso é um cuidado que você tem que ter muito grande. Porque todo mundo fala assim, não, Deus falou pra mim vir. Eu conheci muitos jovens nessa caminhada. Inclusive, eu sempre falei que, desde o início, que eu comecei no coach pra mudar a vida das pessoas. Perfeitamente. Mudar a minha e ajudar o próximo. Sim, perfeitamente. Então, nesse trajeto, morando num quarto, 2 caras chegou a morar comigo. Por quê? Porque, mais uma coisa que eu aprendi. A gente não precisa ter muito pra ajudar o próximo. A gente só precisa ter força de vontade e querer. Tá. Eu tinha um quarto e tinha um cara que veio trabalhar na empresa e eu via que ele ficava na rua. E um dia eu tô lá no meu quarto, todo de vidro, falando com Deus e eu olhando assim, né? Sempre ficava olhando aquela paisagem toda, a Alphaville inteira, muito bonito. E aí eu olho lá pra baixo, ele tá com a malinha. E aí no dia seguinte cheguei na empresa e falei, o que você tá fazendo lá na frente da academia 24 horas? Tinha uma academia bem... Aí ele falou assim, eu fico na rua, meu, porque eu fico esperando a hora passar pra mim vir trabalhar. E era funcionário? E ele era funcionário. Porque a maioria das empresas, elas contratam como PJ. E os jovens, eles vêm no sonho. Eles olham e falam, Alphaville é o que vai mudar a minha vida. E vem. Na força e na coragem. E aí eu falei assim, cara, faz o seguinte, pega a sua mala e você vai ficar no quarto lá comigo até você conseguir o seu quarto. Porque se Deus me deu aquele pouquinho é pra gente dividir. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver condições, eu vou dividir que seja uma bala, um arroz. Trabalhava na mesma empresa que você. Mesma empresa. Oh. Tinha uma cama de casal só no quarto. Sim. E coloquei um de solteiro. E ele ficou lá quase 2 meses, morando no meu quarto lá. E aí, depois ele conseguiu o quartinho dele. Alugou também um quarto aqui. Hoje ele mora num quarto aí, num condomínio lá na Grajaú, inclusive. Depois teve um outro caso também, de um outro rapaz. Aí eu abri o quarto pra ele também. Então eu não precisava de um apartamento gigante. Às vezes as pessoas querem fazer e dizem que não fazem porque, não tenho condições. O que você tem aí hoje? É um copo de água? É um colchão no chão? É um quarto? Abre ele. Porque eu sempre pensei, isso aqui não é meu, foi Deus que me deu. E mesmo que é pouco, é o pouco melhor que ele podia me dar até agora. Eu tenho que aprender para ele poder me dar mais. Porque se ele não me deu ainda é porque eu não aprendi algo ainda. E aí eu sempre fui ajudando a galera com o pouco que eu tinha. Uau. E aí tinha dias que eu ficava aqui em Alphaville, porque os 3.500 virou 1.200 de novo, né? Porque quando você vem para um lugar que você aumenta o custo, ele baixou. Então tinha dias que eu almoçava e não jantava. Ou eu falava, vou jantar hoje e não vou almoçar, porque eu não tinha dinheiro. E tem uma história bem engraçada de um amigo, Pereira Morim, um dos maiores vendedores do Brasil. Um cara incrível, um coração incrível. Fala sobre vendas humanizadas. Já vendeu mais de 3 bilhões de reais em diversas campanhas, de diversos negócios. E eu conheci ele num dia que eu tava na empresa e eu tinha 100 reais pra eu passar o mês. E a gente tava no dia 20. Aí uma amiga falou assim, a gente vai almoçar ali com o Pereira e se você quiser almoçar com a gente... E eu pensando, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso virar amigo dele. Que era um cara que eu via e admirava. Só que eu não tinha dinheiro. E eles falaram, a gente vai almoçar ali no restaurante Antônio João, não sei se você conhece. Conheço. Que é aqui perto, um restaurante muito bom. Muito bom.
Bem Só famoso. que é barato, só que na época era muito caro. Aham. E aí, R$ 80, se não me engano, eu acho um Uhum. prato, né? E aí eu peguei e falei, cara, eu já sei quanto que é o prato lá. Se eu for almoçar lá, tô lascado. Eu vou torcer pra alguém pagar. Aí fui almoçar com eles, porque eu precisava conhecer esse Sim, cara. sim, sim. Sentamos na mesma mesa, aí me apresentou ele, conversamos bem pouco. Aí eu paguei R$ 70 no prato. Aham, E aham. fiquei com R$ 30 pra ficar o O resto do resto do mês. mês. E beleza, sobrevivi o mês. Não sei como. Porque às vezes ia na casa de um amigo, acabava comendo na casa de um amigo. Só que por que eu conto essa história? Aham. Porque hoje a gente é muito amigo. Sim. Inclusive a gente vai estar junto aqui em Alphaville no dia 9. Tem um evento dele aqui. No espaço que eu tenho hoje, né? Uau. E eu falo pra ele que eu comprei ele por R$ 70. Porque hoje ele é um dos caras que... Ele é de Ribeirão Preto. Toda vez que ele vem pra Alphaville, ele faz questão de me ligar e falar: Efraim, onde você tá? Já jantou? Se for na hora de almoço, ele liga: Efraim, você tá onde? Já almoçou? Uau. E ele vai e me pega. Já teve dia de eu estar lá no quarto, na época, Aham. e ele lá embaixo, já na garagem, lá na Uou. rua. Efraim, onde você tá? Eu tô aqui no quarto aqui, Pereira. Desce aqui que eu tô aqui embaixo aqui, vamos ali. E tipo, ir jantar, ir almoçar, ir pros lugares. Ele sempre faz questão de vir e me levar De pra convidar e almoçar, pra tal. jantar, pra gente estar junto, bater Aham, papo, aham. tomar Sim, café. sim, sim. Me liga só pra... Como que você tá? Na fase da minha diabetes, me ligava todos os dias. Uau. Frank, como que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Até hoje, eu ligo pra ele só pra falar: Pereira, como é que tá as coisas? Tudo bem? Viramos um amigo de verdade. Show de bola. Então, Deus sempre vai trazendo as pessoas. E isso foi me conectando aqui. Aí eu fui melhorando. Quando chegou nessa empresa que eu tava trabalhando, a moça que me trouxe, Aham, na época, aham. falou assim: Efraim, não dá mais, a gente vai ter que te mandar embora, porque você não tá tendo resultado. Ué. Aí eu falei... Ela me chamou pra almoçar, inclusive. Me chamou Sim. pra almoçar, pagou o almoço. E falou assim: queria falar com você, a gente vai ter que te mandar embora, porque você não tá tendo resultado, não tá melhorando as coisas, e etc. Aí eu falei pra ela assim: não, tudo bem, Aham. não tem problema nenhum. Só que na minha cabeça eu tava assim: não posso voltar pra trás. Não dá pra mim voltar pra Mauá de novo. Eu só posso voltar pra Mauá pra trazer gente de lá, pra mudar a vida das pessoas de lá. O que eu tenho que fazer? E aí saí daquele almoço pensando: o que eu tenho que fazer? Aí cheguei em casa, trabalhei o dia inteiro até 6 da noite. E ela falou: a gente vai entrevistar outras pessoas. Quando a gente conseguir, a gente desliga. Eu falei: ok. Cheguei em casa nesse dia, YouTube. Comecei a estudar sucesso do cliente. O que é sucesso do cliente? Justo. O que é? Como implementar? Aí no dia seguinte eu ia lá. Vou aplicar isso e aquilo. Aí voltava. Eu dormia 2 horas por noite. Chegou um dia que ela viu e falou assim: Fran, você não tá dormindo? Porque eu vi de madrugada que você tava online. Agora de manhã você tá aqui. E aí o tempo todo você tá... Eu falei: eu tô estudando pra mim poder aplicar aqui. E aí comecei a aplicar. Porque eu não tinha condições de fazer curso. Não tinha dinheiro. Sim. Comecei a aplicar. Mas é aquilo que eu falo, a autorresponsabilidade. Eu podia culpar todo mundo. Isso. Aham. Eu Tá. podia culpar a Sim. empresa, eu podia culpar as pessoas, eu podia culpar os processos. Vocês não me dão condição, Aham. por isso que é assim, vocês não pagam curso, não investem em mim. Não, eu falei assim: a responsabilidade é minha. E eu não vou voltar pra trás. Comecei a estudar YouTube. YouTube tá aí de graça. A gente aprende tudo no YouTube. Tudo que você Sim. quiser, você aprende no Sim. YouTube. Comecei a aplicar e começou a dar resultado. Aí o dono perguntou: quem é que tá fazendo isso aqui? Aí me chamou. Aí me apresentei. A partir daí eu comecei a ser visto na empresa. E aí esqueceram, até hoje esqueceram. Até eu pedi pra me desligar, né? Esqueceram que iam me mandar embora. Nunca mais falou disso. Aí depois pagaram, investiram num curso pra mim pra Recife, inclusive, de sucesso do cliente, de experiência, aprender. A empresa investiu. Uau. Eu também investi muita coisa, inclusive minha vida, né? Minha saúde e tudo, Sim. nessa empresa. E aí cresci, comecei a crescer, comecei a cuidar de pessoas. Eu cuidava de grupos de 100
130 empresários, um grupo que valia 7 milhões de reais, né? Cada um investia 60 mil por ano para estar nesse grupo. Um outro grupo que eu cuidava investia 120 mil por ano, valia mais 8 milhões de reais. E eu andava com caras que faturavam milhões, bilhões. Tinha um cara que faturava bilhões por ano. Então eu comecei a entender o que eles faziam e comecei a aprender e ver e caminhar com os caras, ver como que eles andavam, como que eles agiam. E comecei a cuidar desse grupo e comecei a perceber uma coisa em comum. Toda empresa, todo negócio, todo empresário, eles vendem bem. E se você não tiver uma arte de vender, você paga para alguém que vende. Você contrata alguém que vende. Só que a grande maioria não conseguia reter esses clientes por mais tempo. Cuidar desses clientes. E aí eu comecei a ver, falei, o sucesso do negócio não está em você vender muito. Vender é necessário. Exatamente. Mas o sucesso do negócio está em você reter. Quando um cliente ele compra e ele continua comprando de você por mais vezes, porque a experiência dele foi muito boa. É o perpétuo. Isso. Tá. Quando o cliente ele compra uma vez, aí ele tem resultado com o seu produto, seu serviço, você entregou realmente o que ele precisava, ele vai comprar de novo. Sim. E quando ele fica comprando de você várias vezes, Sim. Isso é sucesso. Fidelização. E mais, toda vez que um cliente, ele tem sucesso no negócio, Sim. com o serviço, com o produto que ele comprou, ele indica para as pessoas que ele ama. Perfeitamente. Isso. E aí eu falei, isso é E sucesso. expande mais ainda o negócio. Quanto que você paga por uma indicação? Nada. Indicações são de graça. E eu falei, o segredo do negócio está aí. O sucesso do negócio está aí. E aí foi onde eu criei um treinamento chamado Retenção. Retenção mais, o sucesso do seu negócio. E eu já fiz uma edição dele, né? Que a gente ensina o quê? O que eu ensino dentro dele? Ensino você a gerar boas experiências para o seu cliente, resultados, sucesso, criar uma jornada onde ele sinta vontade, prazer de continuar ali dentro, comprando e que ele indique para mais pessoas. Uau. Então, quanto mais ele indica, mais você cresce. Nossa, é uma bola de neve. Por quê? Às vezes você vende muito, só que você perde muito, porque você não cuida da sua base. Sim. E aí eu comecei a perceber que todos os empresários tinham essa dor em comum. Eles não conseguiam. Sim. E como que o empresário se sente? Pô, eu trabalho pra caramba, parece que eu trabalho mais e o dinheiro não tá vindo. Por quê? Porque você vende pra 2 e perde 3. Você vende pra 4 pessoas, mas perdeu 6 clientes porque você não cuidou. Aí eu comecei a fazer o quê? Não, eu preciso ensinar esses caras a ter retenção. Relacionamento, cuidado, gerar experiência. E aí você vende pra 2, e esses 2 que estão aqui, você gerou boas experiências, ele vai trazer mais 2, aí você vai ter 6. Nossa. Aí você cresceu. Nossa, aí no... Esse é o segredo do negócio. Expansão é fenomenal. E aí eu criei a primeira edição do Retenção Mais, aconteceu em junho do ano passado. Foi uma experiência única. Trouxe uma das maiores referências para mim na área de sucesso do cliente, atendimento, que foi o vice-presidente da Disney. Estive com ele presencialmente. Então veio diretamente de Orlando. Sentamos aqui igual tá eu e você. Uau. Tem no meu Instagram. Fizemos um bate-papo. Ele falou sobre tudo da Disney, como funciona a Disney. Me agradeceu. Tem o vice-presidente da Disney falando obrigado, Efraim, em português. Então eu sempre falo que o menininho de Mauá, por isso que eu gosto sempre de lembrar de Mauá, sentar com um vice-presidente da Disney, o maior parque do mundo, a maior referência, né? De sucesso e atendimento e experiência do mundo, um sonho, né? Eu tenho o sonho de ir pra Disney, inclusive na chamada no dia desse evento que eu fiz com ele, eu falei, hoje não estou na Disney, tenho o sonho de ir pra Disney, mas hoje eu trouxe um dia de Disney aqui pra vocês no Brasil. Então aí fizemos um bate-papo de 1 hora, um podcast ali de 1 hora, falando sobre experiência, negócio, foi muito, muito top. Trouxe alguns outros convidados para esse evento. Então foi um sucesso, esse ano sai a 2ª edição, se Deus quiser. Estamos preparando, vai ser outro sucesso. E o menininho de Mauá, eu sempre falo, o menininho de Mauá. Sim. Pedi para me desligar dessa empresa que eu comentei, que eu passei todo esse tempo aqui em Alphaville. Exato. Para continuar a minha jornada, né, sozinho. Não foi fácil, porque
nesse período dentro dessa empresa, eu me dedicava muito, muito. Eu sempre fui assim, eu tenho um sonho, tenho um objetivo, vai dar certo. E eu vou fazer o que precisar fazer. Então eu costumo dizer para as pessoas que, primeiro, você precisa ter duas coisas. Um porquê muito forte, que é o que eu já falei no início. Sim. E segundo, a certeza que você já fez tudo que você podia fazer. Você já deu o seu melhor, você já fez o máximo que você podia, você viu todas as possibilidades que podiam ser feitas. E aí sim, se depois de você ter feito o seu máximo, o seu melhor, o que você queria não aconteceu, é porque talvez não seja a vontade de Deus. Então, às vezes as pessoas perguntam, como você sabe que isso é uma vontade de Deus? Se você deu o seu máximo, fez tudo que você podia, não tem mais nada que está ao seu alcance, que você não tenha feito, e mesmo assim não deu certo, é porque talvez não é a vontade de Deus. Porque se fosse, teria acontecido. Então você precisa garantir essas duas coisas. Um porquê para você nunca desistir e dar o seu melhor, o seu máximo. Então, nesse dar o seu melhor, o seu máximo, desencadeia a diabetes. Em novembro de 2022. É isso, estou há um ano. Novembro de 2022. Um dia cheguei bem cansado, num domingo. E estava trabalhando, inclusive, nesse domingo. E um dos colegas de trabalho falou, nossa, você tá com uma cara de acabado. E eu sempre fui a mil, assim, sempre fui de falar com todo mundo, divertido, chegar e agitar. Falou, nossa, você tá pra baixo. Vai na farmácia, que a gente não tá dormindo direito, vários eventos. Pede uma vitamina e mede sua glicemia. Pra você ver se não mudou alguma coisa no seu hormônio. E aí eu fui, cheguei na farmácia, eu me lembro como se fosse hoje. Foi aqui perto do centro comercial, inclusive. Sim. Cheguei na farmácia e falei, ó, vê uma bala pra mim primeiro. Pedi uma bala. Coloquei a bala na boca, sentei na cadeira. Aí a moça veio, dei a mão pra ela, ela mediu. Aí ela regalou o olho desse tamanho. Aí ela falou assim, você tem diabetes? Eu falei, não. Nunca tive nada, nem diabetes, nem pressão, nem nada, moça. Então, vai no médico que você tá com 500 de diabetes. Aí, a partir disso, desencadeei essa diabetes. E trabalhei nesse dia, era 10 horas da manhã, na hora que fui na farmácia, trabalhei até meia-noite. Depois fui pra Mauá, que é 2 horas daqui. Cheguei lá quase 2 da manhã, saí do hospital quase 4 da manhã. Primeira semana foi bem difícil. Primeira coisa que você faz é negar, né? Você nega que você tem uma doença, você foi a vida inteira saudável, viveu tudo que você tinha que viver. E de repente você tem que mudar. Então não aceito, não tem nada a ver isso. Então segui minha vida normal. Depois fiz vários exames, comecei a tomar insulina há poucos meses atrás. E quando chegou em setembro para agosto, setembro ali mais ou menos. Do ano passado. Isso, agora, desse ano passado, de 2023. A diabetes começou a pegar forte mesmo. Muito forte. E começou a me machucar. Ela começou a atingir 700, 600. Sim. Aí começou a bater no aparelhinho HI. Pra quem não sabe, HI é quando a diabetes já passou tanto que o aparelho não mede mais, né? E eu passei dezembro inteiro, todos os dias com HI, todos os dias. Nossa. E todas as vezes que eu ia no médico, o médico falava, Efraim, você é muito forte. Porque tem pessoas que com 400, 300 chegam na maca e vão pra UTI. Exatamente, sim. Já vi pessoas com 200 e pouco, 300, entrar em coma. Você tá... Eu não sei quanto você tá. Os médicos falavam, não sei. Porque o aparelho não tá conseguindo medir. E você entra de pé, você fica aí normal. Eu já cheguei a esperar mais de 1 hora na fila, porque com a diabetes 700, porque a galera olhava e falava, não, você não tem nada. Então você tem que esperar pra passar. E era hospital público. Sim. Então, eu falo que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E aí fiquei todos esses dias. A diabetes começou a realmente... qual é a palavra, assim? Ela começou a me destruir mesmo. Eu comecei a emagrecer de verdade. Comecei a perder 10 quilos em 15 dias. Mesmo comendo normal. Meus hormônios começou a acabar. Então eu vivia depressivo pra baixo, sem querer fazer nada. Só que ao mesmo tempo não assumia isso. Eu falava que eu tava normal. Só que eu tava entrando num estado de depressão. Só que aparentemente não parecia. Eu falava que eu tava bem.
Não tem nada não, tô ótimo. E fui seguindo assim. Aí começou a chegar dias que eu acordava e do nada chorava, tinha uma crise de choro, ficava o dia inteiro chorando. Depois dormia e acordava 24 horas depois, assim, sem comer, sem nada. E minha filha começou a vir, então ela me fazia levantar todas as vezes. Por quê? Porque eu falava, minha filha não pode me ver assim. Ela tem que me ver bem. Sim. Então todas as vezes que ela vinha, tomava um banho, levantava e ficava sorrindo, ficava bem. Só que chegou uma hora que não tava dando mais, porque tava muito forte. Sim. E aí eu vivia com o braço roxo, porque agora, como eu tomava muita insulina, todo lugar que ia agulha já ficava roxo, como a diabetes estava alta, machucava e não voltava ao normal. Ela começou a ver, nossa, pai, e ela é muito carinhosa, a gente é muito apegado. E ela é de falar assim, pai, deita aqui no meu colo pra mim fazer um carinho. E ela é muito carinhosa. E ela falava, pai, você tá machucado. E pai, e como que tá sua diabetes? Você já mediu sua diabetes hoje? Deixa eu ver como é que tá. E queria que eu medisse na hora. E falava pros amigos, meu pai tá se cuidando? Vocês estão deixando ele tomar refrigerante? Ligava de chamada de vídeo. Filma sua geladeira pra mim ver, pai. Se você não tá comendo besteira, se você não tá tomando refrigerante. Sim. Aí eu comecei a ver que a pessoa mais importante na minha vida, que eu mais amo, eu tava acabando com ela também. Porque eu tava me acabando. Ela não vivia mais, ela não queria sair de casa quando ela vinha final de semana pra gente ficar junto. Ela queria ficar o tempo todo dentro de casa comigo, não queria brincar, porque ficava preocupada comigo. Tava cuidando de você. Às vezes eu ia pro hospital 8, 9 da noite, chegava 4, 5 da manhã e ela tava lá acordada. Eu deixava ela com a vizinha, uma vizinha que cuidava dela pra mim, quando eu tava no hospital, e ela ficava o tempo todo, pai, como é que tá aí? Ela não dormia de madrugada pra esperar eu chegar. Eu falava, filha, dorme, você tá aí, pode ficar em paz, o pai tá bem. Não, pai, não consigo dormir aqui, vou esperar você chegar. E aí ela esperava eu chegar, subia pro meu apartamento pra dormir. E aí eu falei assim, eu preciso mudar de vida. Porque eu cheguei num estágio que eu falei assim, cara, eu tô destruindo a vida da minha filha, eu não tô bem financeiramente, comecei a atolar em dívida, fui despejado, pedi de despejo, comecei a atolar em dívida cada vez mais, relacionamento não existia mais, então eu falava assim, meu, não tenho nada, tô todo lascado, tô doente, emagrecendo, machucado. Começou a me machucar, teve partes do meu corpo que machucava que eu não andava. Eu fiquei 15 dias mancando, sem andar. E aí eu falei, vou morrer. Então já que eu vou morrer, eu vou fazer o que eu gosto. Graças a Deus o que eu gosto não era usar droga, não era beber, porque senão poderia ser muito pior. Sim. Mas assim, eu tomava 6 litros de coca por dia. Então eu tomava 2 no almoço, 2 na janta, café da manhã, 6 horas da manhã eu abria uma latinha. Inclusive tem uma colaboradora nossa que ela fala, meu, às vezes ela encontrava, né, que pegava carona junto, e aí ela fala assim, eu via que era o Efraim vindo porque eu ouvi o barulho da latinha abrindo. E isso era 7 da manhã. Meu Deus. Então eu falei, vou viver. Pra mim viver era isso. Falei, tô aqui, tô sobrevivendo, vambora. E aí fui nessa. Quando chegou, passei a virada junto com a minha filha. Com a diabetes altíssima. Boca seca o tempo todo. E eu sabendo que a diabetes HI. Sim. E tomando refrigerante. E meu amigo, que eu passei junto com ele, com a família dele. Ele falava, Efraim, você vai morrer, mano. Por que você quer se matar? Eu falava assim, mas eu tô bem, mano. Ele falava, você tá bem, ué. Você tá com a diabetes mais de 700. Você tomou 6 litros de refrigerante, mano. O dia inteiro. Todos os dias você tá tomando 2, 4, 6 litros de refrigerante. O que você quer fazer? Eu falava, não, eu tô bom. Tô zerado. Uau. E tava nessa. Não tava admitindo, né? Não tava. Você fica Tava naquela negação. Tava na fase da negação. Justamente. Fala, não, eu fui saudável a vida inteira. Isso daí não vai mudar a minha vida. E aí, passou a virada, voltei pra casa. Minha filha foi pra casa da mãe. Aí eu fiquei uns 2 dias bem ruim, bem depressivo em casa. Falei, meu, o ano começou e eu já comecei ruim, diabético, morrendo, sem dinheiro, ameaçado de ir pra rua, sem ter lugar pra morar.
Uau. Tava no apartamento ainda, mas com ordem de despejo. Uau. Falei assim, eu preciso mudar, eu preciso reagir. E os médicos sempre falavam pra mim, Efraim, faz exercício físico. E aí, eu sempre gostei de musculação, desde novo. Só que eu parei por causa da rotina, né? E aí eu falei, então eu vou voltar pra musculação. Eu sempre ia e parava, sempre ia e parava. Eu falei, dessa vez é caso de vida ou morte. Eu vou ir e não vou parar mais. E se isso mudar minha vida mesmo, minha saúde mesmo, eu não vou mudar mais e vou ficar até o resto da minha vida fazendo isso aqui. Sim. E aí, hoje eu tenho uma empresa chamada PPN Group, é uma hold, né? Dentro dessa hold a gente tem uma empresa cabeça, né? Que é a mãe de todas, eu falo. Que ela a especialidade é vendas. Então, qualquer serviço, produto a gente vende. Se você tem um serviço, produto e você não tem um time comercial, a gente monta, a gente vende para você. E só te dá o CRM, o feedback, os dados de vendas, o que você precisa de retorno. E dentro dela, a gente tem alguns pedaços. Então, tem algumas sociedades, alguns negócios que entraram para ela, que a gente também é braço, né? Hoje eu e tem uma sócia chamada Silene, que foi uma das pessoas que Deus colocou, é aquelas pessoas que eu sempre falei, que Deus sempre foi trazendo pessoas. Sim, perfeitamente. Então ela foi uma das pessoas que na época que eu fui fazer o evento, ela nem me conhecia direito. Só que eu contei, tem um sonho, é isso, vim de lá, cresci assim, contei minha história e falei, cara, e esse é o meu objetivo de vida, é isso que eu vou fazer. Ela falou assim, eu acredito em você, você é bom e não sei, tem algo diferente em você. Ela deu sangue, ela tirou dinheiro. Eu lembro na época, eu não tinha um dinheiro pra comprar uma roupa. Ela foi no shopping. No dia que eu fui fazer o evento com o vice-presidente da Disney, eu ia usar uma roupa normal. Eu ia usar uma camisa, uma calça. Ela foi lá, comprou a melhor camisa na Zara, comprou uma calça. Ela falou, a gente vai passar na loja de perfume. Ela comprou um perfume importado de R$800. Eu nunca tive um perfume na minha vida importado. Eu tinha a amostra da Rinodê. Não sei se pode falar o nome aqui. Pode, tudo tranquilo. Mas tinha uma amostra que a gente comprava o kit pra vender, né? E aí você ganhava a amostra. Vinha uns 100 amostrinhas de perfume. Aquilo ali era perfume pra vida inteira. Você ia usando cada dia uma amostra. Era aquilo que eu vivia. E ela foi e colocou o dinheiro lá. Efraim, vamos ter que fazer algo mais bonito e tal. Porque na minha cabeça era coisa simples. Ela foi e colocou, ela acreditou. E ela até fala... Cara, eu fui as primeiras investidoras em você. Cuidou de mim como uma irmã. Da minha saúde. No dia do evento eu me lembro. Eu consegui, só com esse jeito meu, com sonho, com objetivo. Sim. Eu reuni mais de 15 profissionais. Que eram profissionais mesmo, cada um numa área de marketing, vendas... filmagem, edição, fotografia, técnica de som. Caras que cobravam acima de R$1.000 cada um, que eu ia gastar 20 mil de boa, assim, pra ter uma equipe ali. Todos falaram assim, não, eu acredito no seu sonho, vamos fazer isso aqui. Então eu tenho a foto até hoje disso. Desci, comida, acabou o evento, iFood pra mim na mesa. Como uma estrela, foi um dia de estrela, eu falo que foi um dia de estrela. E ela organizou tudo, isso. Então... quando a gente decidiu virar sócio, eu falei, cara, eu vou dar tudo que eu tenho pra isso daqui dar certo, porque vai mudar a sua vida, da sua família. Então hoje, além da minha família, da minha filha, a família dela, elas são um objetivo meu. Então eu não desisto e não desisti quando cheguei nesse fim do ano, nesse fim do poço, onde eu falei, eu vou desistir de tudo, porque eu falava assim, cara, tem gente que contou comigo. E eu tenho que mudar a vida dessa galera. Eu não posso desistir agora. Gratidão. Ela deu tudo que ela tinha pra abrir esse negócio e eu me comprometi em estar junto. Então eu tenho que honrar ela. Então eu faço de tudo pra que isso aconteça. E aí a gente tem esse time hoje aqui, perto até inclusive. Tem um negócio de coffee break, de buffet. Então a gente faz toda a parte de decoração do evento, espaço do evento, produção. A gente consegue produzir um evento inteiro. Então a pessoa que quer produzir um evento, a gente faz tudo. Do ingresso, da venda de ingresso, do espaço, até a entrega do coffee break, credenciamento, tudo que ele precisar. Esse é um dos negócios hoje que eu tenho. Também tem o treinamento de sucesso do cliente,
Que aí eu vou em algumas empresas, já palestrei em diversas empresas e faço alguns treinamentos. Inclusive vou pro Rio agora, mês que vem, palestrar para um grupo de arquitetos lá, ensinando como fazer uma boa experiência pro cliente, tratamento. E hoje a gente já atendeu alguns players muito fortes aqui, já conseguimos entrar no mercado e criar um nome, estamos crescendo bastante, as coisas estão acontecendo bem, mas tudo isso foi numa decisão ali de janeiro, quando eu falei, eu preciso mudar minha saúde, eu preciso me cuidar. Uma coisa sempre tá ligada à outra. Sim. Não dá pra você cuidar do outro se você não cuida de você. Não dá pra você ser produtivo e ter alta performance em algo se você não tem saúde. E eu vi a minha filha assim e eu falei, eu preciso mudar por ela, senão eu não vou nem ver minha filha crescer. E ainda tô fazendo ela sofrer. Comecei a treinar todos os dias. Hoje fazem 3 meses. Se você pegar uma foto minha antiga, as pessoas falam, não é possível que você treina só 3 meses. Ou você tá tomando alguma coisa. Porque eu mudei muito, assim, muito. Você olha e fala assim, não é possível. E faz 3 meses que eu não tomo nada pra diabetes. Uau. Não tomo insulina, eu tomava 30 unidades por dia. Uau. E não adiantava nada, hoje eu não tomo nada, assim. E minha diabetes chega a 80. Uau. Ontem eu medi, tava 89. Oh. Fazia muito tempo que eu não chegava a 89. Mas eu tenho mantido ela 110, 112. Com acompanhamento médico. Com acompanhamento Diga-se de passagem, né? No início eu fui pra academia Aham. e eu sempre medi. Aham. E aí eu falei, agora eu preciso de um médico pra ele atestar e ver todo que tá o restante. Porque qual que é o problema da diabetes? O problema da diabetes é que toda vez que ela sobe, ela destrói algo dentro do seu corpo. Sim. E você não sabe o que é. Então eu precisava ver. E aí, engraçado. Um doutor me chamou. Doutor Fabrício. Um cara incrível. E ele mandou no meu Instagram. Oi, boa noite. Isso era de madrugada quase. Boa noite, tudo bem? Parabéns pelo seu conteúdo. E aí eu entrei e vi que era um doutor. Inclusive é um doutor de vários famosos também. Um doutor lá do bairro Jardins, uma clínica bem renomada. Olha. E aí ele falou... Começamos a bater um papo e ele falou assim, vem na minha clínica fazer uma consulta. Quero cuidar de você. Olha só. E aí eu fui. Hoje é ele que me acompanha. Hoje ele cuida dos meus exames. Inclusive hoje eu vim de lá. Sim. Eu tava lá em São Paulo fazendo isso. Uhum. Então hoje tudo ele me acompanha. Exame, nutrição. Tudo é ele que me passa. E tô muito bem. E isso refletiu em todo o resto da vida, assim. Eu falo que quando... A vida é feita de decisões. Tá. Então, não adianta você ficar chorando, reclamando e culpando o mundo se você não tomar uma decisão de fazer algo, né? Geralmente, quem vive reclamando é que não faz nada. Sim. E decisão é isso. Decisão é você decidir e ter uma ação, né? Só que as pessoas não querem agir, né? Elas querem ter resultado sem pagar um preço, sem fazer algo. Sem fazer algo. Então, quando eu decidi em janeiro e realmente eu fui, me comprometi e fui, parece que virou uma chave assim que tudo mudou. Virou a chave da ignição. Tudo mudou. Uhum. Hoje os negócios estão indo bem. Uau. Os negócios começaram a fluir. Hoje tem coisas que eu não consigo atender hoje. Não consigo porque tem muita coisa acontecendo. Saúde. Não tem nem o que falar. Eu não acordava cedo. Às vezes minha sócia ficava muito mal. Porque ela carregou nas costas esse tempo que eu tava mal. Porque eu não ia, né? Eu chegava às vezes 1h na empresa. Da tarde. Da tarde. Falando, ela falava, onde você tá? Tô indo. 1h da tarde. E ela, louca da vida. Pé da vida comigo. E eu, nem aí pra nada. E ela carregou nas costas, né? Então, hoje isso não acontece mais. Hoje eu acordo cedo, tenho disposição pra acordar cedo. Eu viro noite. Hoje eu tô bem. Sabe, as coisas fluindo, as coisas acontecendo. E fizemos uma viagem agora. E tudo isso começou naquele dia da minha avó sentada no sofá. Sabe, e eu faço questão de lembrar disso. E isso eu reflito... Isso reflete no que hoje? Lá no início eu falei que... Eu acredito que Deus ele não muda a vida das pessoas
só por mudar, sabe? Eu não vou dar nada pro Eduardo só pra ele ter o luxo de morar em Alphaville, ter o luxo de ter uma Porsche, ter o luxo de morar num condomínio fechado. Pra mim não faz sentido. Eu acredito que Deus ele te dá algo pra que você possa abençoar outros. Sim, sim. Esse amigo sim. Pereira Amorim, ele sempre fala uma frase na palestra dele: cuide das pessoas que Deus cuida de você. Eu sempre vivi isso na prática. Quem me conhece, quem anda próximo a mim, e isso não é clichê, você pode perguntar, Tá. as pessoas vão falar: Efraim tem um coração muito bom. Porque se eu tivesse copo aqui e tiver que dividir, eu já fiquei sem comer porque eu dei o único dinheiro que eu tinha pra outro cara comer. E depois eu ficava arrependido, mas falava, meu, Deus me abençoou, vai dar certo. E aí, hoje eu já cheguei a fazer mais de 40 mil toneladas de doação de alimento através de palestras de inteligência emocional, né? Hoje eu faço palestra de inteligência emocional, arrecadando 2 quilos de alimento na entrada, e esses alimentos a gente reverte e doa para instituições, para famílias. Então eu não sei quantas mil pessoas eu já consegui levar um prato de arroz na mesa, um leite. Eu falo que eu faço hoje o que eu queria que alguém tivesse feito por mim, pela minha avó, pelos meus irmãos. Exatamente. Eu só queria que alguém visse ela e falasse assim, ó, vou te dar uma cesta, vou te ajudar, amanhã vai ter leite na sua mesa. Então hoje eu não sei quantas mil famílias a gente já ajudou, fazendo doação, que não ia ter leite, não ia ter um prato de comida pro filho. E graças a Deus, através dessas palestras, através de um dom que Deus me deu, eu consigo ajudar outras pessoas. Não é muito, mas é o que eu posso hoje. Então já doei uma boa parte. Esse ano aí também ainda vai ter uma boa doação, tem algumas palestras já marcadas, que é 2 quilos de alimento e a gente vai doar. Uau. Porque isso pra mim é um propósito. Então, esse é o meu propósito de vida. Transbordar na vida das pessoas. Eu não tinha nem esperança. E hoje eu consigo dar esperança pra alguém. Então, isso já é um passo maior. Sabe, eu era uma criança que tava atrás. Hoje, as crianças que vêm até mim, elas têm um degrau a mais, já à frente. Porque antigamente eu não tinha ninguém pra falar assim, Efraim, vai que vai dar certo. Você vai dar bom, você vai estudar, você vai ser o cara, você vai crescer, realmente você vai mudar a vida das pessoas. Não, ninguém falava isso, era o contrário. E essas crianças que vêm até a mim, pode ser o pior que for. Eu vou olhar pra ele e falar assim, cara, se você quiser mudar, você vai mudar. Não precisa de dinheiro pra você mudar a sua vida. Porque se precisasse de dinheiro, eu não tava aqui. Hoje eu moro num condomínio, moro bem, tenho um negócio, tenho uma empresa aqui. A gente tá procurando um outro negócio que vai vir aí agora. Em breve a gente vai ter um espaço para eventos aqui. Mais um negócio. Posso almoçar, jantar no restaurante que eu quero aqui. Só que nem sempre é assim. Às vezes você traça uma meta, um objetivo, e aí é onde entra a resiliência. A vida não é linear, né? Sim, não, jamais. Vai ter os altos e baixos, e às vezes você vai cair, as pessoas vão olhar e vão te julgar, mas você não falou que é isso, você não falou que tem sucesso, você não falou... E se você ficar olhando pra trás, você vai parar. E ninguém vai fazer por você. Você precisa levantar e fazer. Então eu sempre fui, levantei e fiz. Mesmo quando todo mundo olhava e falava, você não vai conseguir. Mesmo quando eu passava vergonha, porque eu caía lá embaixo, igual agora, esse final de ano, desci no fundo do poço, as pessoas olhando, não tem nada. Às vezes, gente próxima fala, aí, ó, só dá errado, e fica aí contando história na internet. Eu falava assim, eu não vou desistir, vai dar certo. Calma. Inclusive, a minha sócia falava às vezes, cara, por que você não muda daí? Vem morar pra outro lugar mais barato, e não sei o que. Eu falava assim, não, eu vou ficar aqui, devendo, mas eu vou ficar, e vai mudar, eu vou pagar essa conta aqui. E aí ela dá até risada hoje. Mas eu acho que Deus ele só me abençoa desse jeito porque o meu objetivo é cuidar das outras pessoas. É abençoar outras pessoas. Sabe? Meu objetivo é sempre, enquanto eu tiver e alguém precisar, eu vou dividir. E nunca me faltou. Por mais que tenha sido difícil, mas em algum momento, mesmo numa calçada, eu sentia que Deus estava ali cuidando de mim
da melhor forma para aquele momento. E eu falo que tudo que a gente passa na nossa vida é para nos preparar para algo muito melhor e maior. Só que na hora a gente não entende, porque a gente não vê a timeline inteira, né? Quando você pega o filme, você não vê a fita inteira. Não. É por partes. Por parte. Mas o cara que criou, ele consegue ver o rolo inteiro lá. Tudo. Então, Começo, meio, fim. o cara que criou esse filme aqui, que a gente tá vivendo aqui agora, Sim. ele já sabia disso aqui. Então, quando eu tava lá, dormindo no chão, ele já tava vendo isso aqui. Então, ele tava me preparando pra chegar aqui. Porque talvez eu ia ser desumilde, como muitos mudam. Talvez eu ia passar do lado de alguém e nem ligar. Falar, meu, tá com fome, o problema é seu. E hoje, se eu ver alguém com fome, eu volto. Eu dou o que eu tenho. Se eu tiver que tirar comida de mim, eu ponho lá. Por quê? Porque eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é você ser humilhado por causa de comida. Eu sei o que é você se sentir sem dignidade nenhuma. Porque as pessoas olham pra você e falam assim, você não vai ser nada. E hoje, eu tenho 5 famílias que dependem da gente. Não é? Que trabalham pra gente. A gente tem que todo dia ali pagar o salário deles certinho, fazer acontecer, porque eles têm irmãos, pais, filhos, e a gente que tem um negócio sabe disso, que a gente tem agora famílias que dependem da gente. E pra mim, quanto mais famílias eu tiver, melhor. Quanto mais Deus mandar, eu quero. Porque esse é o meu objetivo. Então, eu acredito que Deus ele me abençoa tanto, e tem me abençoado tanto por isso. Porque é a frase que esse meu amigo fala, cuide das pessoas que Deus cuide de você. Então minha preocupação é sempre isso, cuidar do próximo. E Deus tem cuidado de mim muito bem. Se eu tô aqui hoje assim... Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que é o resumo de tudo. Acho que é o resumo de tudo. Então ele já sabia que eu tinha que passar por tudo isso pra poder chegar num mundo desse aqui e viver tudo isso pra não me perder. Porque tem muita gente que chega aqui e se perde, né? E meu objetivo é chegar a um nível onde eu consiga trazer todo mundo, sabe? Uhum. Hoje eu falo pra galera lá em Mauá, no Zaira, que, pô, faz um evento de jovens aí que eu quero ir aí. Pra gente bater um papo com os jovens. Porque os jovens que tem aí hoje, eles me conheciam, eles sabiam o que eu vivia, como vivia. Então eu não preciso falar nada. O exemplo, ele fala. Sim. A gente fala que as palavras, ela comove, né? Uhum. Mas o exemplo, ele arrasta. Arrasta. Então, é você chegar lá e você mostrar para um jovem que, meu, tem uma vida muito melhor que essa. E que você pode viver ela. E você pode mudar a vida dos seus pais e a vida dos... Não é porque os seus pais viveram aquilo que você tem que viver também. Eu falo que eu não fui herdeiro, mas a minha filha vai ser. E assim sucessivamente. Minha filha tem um coração gigante. Se ela tiver com chocolate, tiver 10 crianças, ela vai rachar no meio. Se ela tiver com uma bala, ela divide a bala com todo mundo. Se ela tiver que dar dela, ela dá. Então eu ensino ela desde pequena a mesma coisa. E ela tem o mesmo coração. E um coração assim, pai, isso daqui é nada, vamos dividir. Então eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre você acreditar. Ter um porquê muito forte. E sempre vai ser sobre pessoas. Deus, ele nunca vai te abençoar por luxo. Ah, vou dar pra ele pra ele ficar luxando por aí. Sim. Não, eu acho que é pra você abençoar outros. Então a minha vida é um instrumento, eu sempre falo, a minha vida é um instrumento de Deus pra abençoar. Do jeito que ele quiser, ele vai fazer. Se daqui pra amanhã ele falar assim, cara, você vai perder tudo, eu volto. Porque pra mim, tudo que eu já vivi aqui é lucro. Uau. Então eu não me preocupo com nada. É difícil? É difícil, lógico. Ninguém quer voltar e passar um monte de dificuldade. Sim. Mas assim, é lucro. Um menino que sem expectativa, sem estudo, sem nada, sem apoio, de uma favela, morar em Alphaville, palestrar para empresários, andar com empresários, viajar pelo Brasil, pelo mundo. É lucro. Eu falo, Deus foi bom demais, tá bom demais. Se ele falar acabou hoje, eu vou falar, Deus, valeu, hein? Foi top. É isso. Foi algo que te marcou bastante, né? Poxa, Efraim, me diz uma coisa. O que você falaria para as pessoas, né? Que falaram assim, Efraim... Aquela famosa frase, né?
Ah, o Efraim fala isso porque agora ele tá bem. Né? Você já ouviu bastante? Você já ouviu Eu umas já, coisas assim? as Não pessoas falam tem, muito, meu, o né? Não Efraim tem uns teve comentários. sorte, né? É, teve sorte, Teve sorte. não é? Sorte não existe, né? Aham, aham. Eu não acredito em sorte, não existe sorte, existe decisões e criação, né? Toda decisão tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Então você cria a sua sorte. Enquanto as outras pessoas ficarem do outro lado, falando que os outros teve sorte, elas nunca vão criar nada, elas nunca vão viver nada, porque elas vão ficar o tempo todo ou criticando ou aplaudindo o sucesso dos outros. Simplesmente por não ter a mesma disposição e coragem de buscar a sorte que às vezes a gente tá julgando que o outro teve. Exatamente. Sabe que esse projeto, esse podcast aqui, meu grande desejo, realmente, um grande sonho, é que o teu exemplo, né? Por isso que eu enfatizei de Mauá para o mundo, né? Foi bem Mauá é forte, top, viu, gente? sabe? Que incentive, que modifique, que dê esse start, como você mesmo falou, né? Que você foi um evento de Uma coach, uma palestra. palestra de coach, e ela faz assim, puf, abriu a mente de uma forma assim, é isso, né? Eu acho que as pessoas têm que querer menos bens materiais e investir mais em conhecimento. Porque teve uma troca aí, né? A gente quer muito bens materiais, dinheiro, casa, carro, mas o que vai te dar isso é conhecimento. Se você ainda não tem, é porque é algum conhecimento que você ainda não adquiriu, Sim, então você precisa buscar isso. sim. Então as pessoas gastam muito porque o ser humano ele é muito imediatista, né? Aham. Então eu quero pra ontem. E não tem a paciência de estudar, de aprender, Ser resiliente ser resiliente. E na vida você vai precisar ser resiliente o tempo todo. todo. O tempo todo. Uma hora você vai estar aqui, outra hora você vai estar aqui embaixo. Não existe felicidade 24 horas. Não. É uma linha linear. Uma hora você vai estar feliz, hora você vai estar triste, mas aí você vai lá, chacoalha e volta de novo. Só que você tem que aprender a desfrutar do caminho, né? Não é só a linha de chegada. Tem gente que, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. E aí o cara passa 50, 60 anos, a estimativa de vida hoje é de 60, 70 e alguma coisa, se não me engano, né? E aí, com 60 anos, o cara comprou a casa. Mas aí morreu. E só foi feliz 5 anos, viveu 60 anos. Aham. Vamos supor que ele morre com 70, foi feliz 10 anos. Eu falo que é como você subir um monte de Everest, né? A felicidade de quem escala aquele pico é você fincar a bandeira lá em cima. Só que aí chegou, você escalou, chega lá em cima, um pico de alegria, aí você ficou feliz, fincou a bandeira, conseguiu seu objetivo e desce triste, nem desfrutou do caminho. Então a gente tem que aprender a ser feliz no processo, no caminho. No processo, no caminho, Durante a justamente. jornada, durante a Justamente. subida na Subida. montanha, você tem que celebrar aquela conquista. Eu quero ter uma casa. Beleza, mas celebra que você conseguiu juntar R$ 100 hoje. É uma conquista. Conquista. Não consegui o carro que eu queria dos sonhos. Mas eu tenho aqui meu Fiat Uno, meu Corsinha. Sim, É uma conquista, é uma bicicleta, é uma conquista. sim, Celebra. E eu acho que gratidão gera gratidão. sim. Então, quanto mais grato você é, mesmo no pouco, Deus ele vai te colocar no muito, né? E isso eu tenho vivido na pele, assim, né? Eu Perfeitamente. sempre fui muito grato, nunca fui muito de ficar reclamando. Eu sempre falo, gente, se aconteceu, o que dá pra fazer? Mais nada. Então não vamos reclamar não, gente. Vamos embora, vamos fazer, vamos pra cima. E por isso que eu acho que eu tô aqui hoje, né? É Graças porque, a na Deus. verdade, você vai focar no que a solução e não no problema em si, É né? isso. E Sabe? aí Deus abre as portas, né? Perfeitamente. Efraim, eu vou te falar uma palavrinha e aí dessa palavrinha você vai falar outra, Tá. tá bom? Família, Família, tudo. pátria, Pátria, amor. Deus. Deus é a base. Base. Uau. Deus é a base. Sem Uau. Deus, você não consegue ter tudo que a família Deus criou. E você não consegue amar a sua essência, a sua nação. Eu vim daqui, eu sou brasileiro,
Então eu acho que a gente tem que amar o Brasil, independente de como tá. Eu acho que o amor muda. Se as pessoas amarem mais, é assim que a gente vai conseguir mudar outras pessoas, é assim que a gente vai conseguir mudar o mundo, com amor. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O filho mudou o mundo, né? Existe um anticristo, pós-Cristo, né? O mundo antes e depois. E o que foi isso? O amor. O filho era o amor de Deus, né? E ele deu o amor. Então eu acho que o amor muda o mundo. Então eu acho que a gente tem que amar o Brasil, porque o Brasil é top. E a família é tudo. E quando a gente tem Deus como base, acho que nada para a gente mais. Amém. Eu creio também. Efraim, tu tens muito conteúdo para contar pra gente, eu sei. E eu agradeço muito a tua presença aqui, olha, foi a tua história, assim, sabe, é algo que vai despertar nas pessoas, vai despertar Amém. muito, sabe? E tu estás convidado novamente para vir aqui Vai ser uma outras honra. vezes. Vamos marcar a data. Eu sei que tu tens muito, muito, muito conteúdo para contar, porque tu és palestrante e tu estás em cima do palco e tá, sabe, motivando a galera, transformando vidas daquelas pessoas, né? Eu sei que quando tu vais falar algo, pode falar uma frase ou um contexto que muda totalmente o contexto da vida da pessoa também, a perspectiva dela própria, Amém. né? Então eu vou te convidar novamente Vai outra ser um vez, prazer. sabe? E eu fico muito contente. Posso colocar a tua rede social aqui, Claro. né? Olha, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. @eufraim.santos. Isso, eu, Efraim. Efraim, perdão. Isso. Eu, Efraim. ponto Não, Santos. meu nome não é Tá- muito fácil não mesmo. Também. Mas agradeço muito, tá? E que Deus abençoe você e que tenha sucesso sempre para todos nós, né? Posso deixar uma frase, Eduardo, Opa, pra galera? por favor. E se eu puder deixar uma frase, essa frase eu levo desde quando eu comecei tudo. Essa frase diz assim: mire a lua e se você errar, no mínimo você ficará entre as estrelas. Então, mira alto, mira grande. Se você errar, no mínimo você vai ficar aqui no topo. Você vai ficar no mínimo entre as estrelas. E eu levo essa frase comigo e eu quero deixar essa frase para vocês também. Se você pode pensar pequeno, pense grande, que a energia é o mesmo, o tempo que você vai gastar é o mesmo, só que os resultados podem ser totalmente diferentes. Isso aí. Eduardo, obrigado. Obrigado, eu que Foi um agradeço. prazer, viu? Foi uma honra. Poxa, obrigado todo meu e uma honra toda minha também. Conta comigo, vamos pra cima. Vamos pra cima. É isso aí, pessoal. Curtem, compartilhem, comentem. Isso aí, gente. Né? E Curta, sigam. compartilha, siga o Eduardo, siga o podcast, me siga e dissemine pelo mundo. Quanto mais pessoas vê esse conteúdo, mais as pessoas vão ser abençoadas e você também. É isso aí. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Fui. Eduardo, obrigado.